encerramos essa carta. E como nós falamos, nós vamos dar um intervalo de algumas semanas nos estudos de livros. Aí nós vamos focar em alguns temas, para não ficar tão cansativo. Então, nós estudamos Efésios, aí depois do livro de Efésios, nós vamos ter um estudo sobre a depressão e a ansiedade. Aí depois do estudo da depressão e ansiedade, eu não sei, conforme a gente vai ver no ministério, se tem outro, se vai voltar o estudo dos livros da Bíblia, ou se vai ter mais um ainda de algum tema. E é importante você participar para que você possa ter um aprendizado maior. Nós vamos ser bem breve, bem objetivo. Nós não vamos nos aprofundar detalhadamente em cada versículo, porque cada versículo desse daqui dá uma pregação de 1 hora ou mais, mas nós vamos trazer aqui o entendimento e a clareza de cada versículo. Amém? Todos receberam? Faltou alguém? Põe a mão sobre o estudo, vamos orar pedindo ao Senhor que venha falar conosco através dessa palavra. Feche os teus olhos, diga assim comigo, diga: meu Deus, está aqui a tua palavra. Diga: Senhor, fala comigo, abre o meu entendimento, que eu possa ouvir a tua voz através dessa meditação da tua palavra, em nome de Jesus. E os que credes, amém? A palavra do Senhor diz assim: medita nesse livro, medita nessa palavra de dia e de noite. Aqui essa folha já é o capítulo 5 de Efésios. Então, você quiser abrir a sua Bíblia, só para confirmar ou ver a versão, porque aqui está na nova versão linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, para facilitar o entendimento. Então, tem um versículo, abaixo de cada versículo tem uma explicação, e tem algumas perguntas em alguns versículos. E nós vamos começar a leitura aqui em Efésios capítulo 5, verso 1. Eu peço que você acompanhe comigo, para que possamos todos juntos ter um aprendizado da palavra de Deus. Efésios 5:1 vai dizer assim: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Paulo está dizendo para os irmãos em Efésios. Vamos ler a explicação aqui do estudo e a gente traz uma breve explanação também. Paulo lembra os crentes de sua identidade. Qual é a identidade que Paulo está lembrando os irmãos aqui em Efésios? É que eles são filhos de Deus, amados de Deus. Qual é a nossa identidade? Filhos amados de Deus. Você precisa ter esse entendimento. Sabe, olha aqui para mim, por gentileza. Sabe aonde que o diabo mais tenta nos tocar? Na nossa identidade, para que a gente não descubra quem a gente é, quem é o nosso pai, e para que a gente viva frustrado. Vocês lembram da tentação de Jesus? A tentação de Jesus foi em cima de quê? Se tu é o filho, só na identidade. Então o diabo ele vai tentar nos atacar, para que a gente não entenda que a gente é filho de Deus, para que a gente não entenda, porque muitas vezes na cabeça do diabo, ele não entende como é que um filho de Deus está no deserto, passando fome. Então não é a circunstância que vai determinar ou não a minha identidade. Eu preciso ter essa certeza, ou é na cova do leão, ou é no deserto, ou é na prova. Eu sou filho, você é filha de Deus, amém? Vamos lá? Aí ele diz assim: e os exorta a imitarem o caráter de Deus em sua conduta diária, especialmente em relação ao amor e à santidade. Quando Paulo diz aqui no capítulo 1, ser como Deus, ele está dizendo na questão do amor e na questão da santidade, que Deus é amor e Deus é santo. Todos entenderam? Vamos para o verso 2. O verso 2 diz assim, Efésios 5: que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como sacrifício que agrada a Deus. Aqui no versículo 2, Paulo vai instruir os irmãos a imitarem a Cristo. Como que tem que ser a nossa imitação de Cristo? A Bíblia diz que Cristo nos amou
o amor sacrificial, ao ponto de entregar a sua vida por amor. Então Paulo está dizendo que a nossa vida seja dominada pelo quê? Pela inveja? Pela raiva? Não, que a nossa vida seja dominada pelo amor. Então você precisa ter uma vida, precisa buscar de Deus para que a sua vida seja dominada pelo amor, para que tudo que você for fazer, que seja por amor, para que tudo que você colocar, que isso haja amor, amém? Aí no versículo 3 tem uma pergunta, nós vamos ler primeiro o verso 3, para depois entender o que essa pergunta quer nos esclarecer sobre o versículo 3. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de quê? Imoralidade. E que tipo de imoralidade? Sexual, indecência ou cobiça não pode nem mesmo ser assunto de conversa entre vocês. Quem é que vai responder essa? A irmã Rose. Irmã Rose, a futura obreira. A pergunta é assim: qual é a atitude que não deve ser nem sequer mencionada entre os santos, entre a gente que somos cristãos? É a política? Será que a gente não pode falar de política entre nós? Imoralidade sexual ou raiva? Aqui eu vou optar pela imoralidade sexual. Conforme Efésios 5, o capítulo 3, fala que somos parte, do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês, ou seja, entre nós. Então, a gente tem que vigiar muito que é aquilo que a gente fala entre nós. Então, o que você fez lá no passado, o que a gente fez lá no passado, tem coisas que são indecentes, tem coisas que não convém nem a gente conversar entre nós. Então Paulo está dizendo que essas coisas de cobiça, de imoralidade sexual, e ele fala aqui também, cobiça, imoralidade sexual, indecência, que não seja assunto de conversa. O crente não tem que estar conversando dessas coisas. Então, quem é casado vai conversar com seu esposo, com a sua esposa sobre esse assunto. Mas sobre essas coisas a gente não pode conversar. Por quê? Porque isso desperta sentimentos e induzem as pessoas a cair em pecado. Você já viu que o povo do mundo, quando eles conversam de quê? Imoralidade sexual. A conversa deles é sobre imoralidade, é sobre cobiça. Você viu fulano? O Pedro quer falar aqui, Viviane. Você viu fulano, você viu ciclano e a cobiça. Você viu a esposa de fulano, você viu a esposa de ciclano, como é que é bonita. E aí Paulo vai dizer que isso não seja nem assunto de conversa entre vocês. Ei, bispo, essa passagem aqui, eu só tenho uma pergunta, né? Pode. O que eu entendi aqui? Que a gente não pode sentar numa roda no escárnio e ficar falando esses assuntos indecentes, imorais e pervertidos. Porém, nós temos que instruir os nossos filhos como esse negócio funciona desde criança. Porque se cair na mão de pessoas perversas, essa falta de entendimento, isso não significa que a gente não tem que instruir nossos filhos sobre esse assunto, não, né? É bem... O que Paulo está dizendo aqui não é a questão de não instruir os filhos. Está falando entre nós, entre a gente que é cristão. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo imoral. Então, que proveito vai ter a gente se reunir, que seja na casa de um, na casa de outro, para ficar falando imoralidade sexual? Paulo diz que não seja nem assunto de conversa. O que faz, o que deixa de fazer, como que é. Então, assim, tem muita coisa que é imoralidade. Então, não é assunto da gente estar... Seguindo, esse mesmo entendimento do irmão Pedro, eu sempre, assim, tenho uma preocupação. Porque quando eu li na palavra de Deus o que aconteceu com Eli, os filhos dele, aqui mais ou menos é como se fala um pouco sobre a realidade. Os filhos, Eli, ele era praticamente, era um sacerdote, foi escolhido, ele cumpria, as obrigações, mas ele deixou passar um pouco despercebido os filhos.
Os filhos dele, eles estavam com indecência. Eles aprontavam, inclusive, né, perante a arca que representava o Senhor nosso Deus. E o que aconteceu com Eli? Eu creio que nós, justamente o irmão Pedro tem razão, precisamos ter mesmo, não é fácil, essa preocupação de estar no controle, de estar passando também para nossa casa, nossos filhos. É fácil? Não. Eu mesmo enfrento essas situações, não está fácil, mas mesmo assim a gente não deve deixar se corromper e nem negar o nosso Deus, mesmo que ali esteja a maioria. A gente precisa manter nossa fé firme, nos alimentar, né, da palavra de Deus todos os dias e enfrentar e falar: eu sirvo o Deus vivo, não importa. Isso mesmo. Os filhos a gente tem que instruir, tem que ensinar sobre tudo, sobre todos os assuntos. Agora o que Paulo está dizendo é sobre entre nós, não está com palavras de indecências, de imoralidade. Vamos para o verso 4. Quem está comigo aqui no verso 4 diz amém. Diz assim: não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Então aqui Paulo está nos instruindo, vem aqui a explicação. Paulo instrui os crentes a usarem linguagem edificante e grata, evitando palavras indecentes, tolas, suja. Ele enfatiza que a comunicação dos crentes deve refletir sua nova identidade em Cristo e promover a santidade e o louvor. Então nós que somos cristãos, nós temos que entender que nós somos uma nova criatura, e nós precisamos entender que a nossa maneira de conversar, de falar, tem que ser diferente do mundo. Lembra de Pedro? Quando Pedro foi questionado como discípulo de Jesus, disseram assim: mas você fala igual a ele. Então a mesma linguagem que Jesus falava, Pedro falava. Então nosso vocabulário tem que ser um vocabulário diferente do povo do mundo. Vamos para o verso 5. Fiquem certos disso, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Então Paulo está mostrando aqui os irmãos em Efésios que se eles insistissem em viver uma vida de imoralidade, de cobiça, eles não iriam fazer parte do reino de Deus. E aqui abre aspas, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Quando eu cobiço algo de alguém, eu estou praticando um pecado de idolatria. Vamos agora para o verso 6. É o verso 6? Diz assim: não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Vamos para a explicação. Paulo alerta os crentes contra serem enganados por falsas doutrinas e conversas, importâncias de discernimento e conversas tolas que podem levar ao castigo de Deus sobre aqueles que não obedecem. Ele enfatiza a importância do discernimento espiritual e obediência à verdade de Deus. Então Paulo está dizendo que a gente não pode deixar as pessoas nos enganar com conversa tola. Irmão, o que mais tem nesse mundo é conversa tola. Então você perde tempo quando você para ouvir essas pessoas que ficam tentando perverter a sua mente, mudar a sua mente. Você já viu que depois que você está na igreja, o tanto de gente que veio para poder te tirar da igreja? Não, porque a Bíblia é assim, porque é aquilo outro. Conversas tolas, porque Jesus não é isso, porque Jesus não é aquilo. E só conversa tola. Então a gente não tem que estar dando ouvido a esse tipo de conversa, a esse tipo de pessoa que vem para poder perverter a nossa fé. Quantos entenderam? Vamos para o verso 7. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Então Paulo está dizendo: se afastem dessas pessoas que têm conversa tola, desse povo que não traz nenhum proveito, que não traz nenhum ensinamento, gente imoral. Você sabe disso, que o que mais tem no mundo são pessoas imorais. Paulo está dizendo: se afastem dessas pessoas. O verso 8 tem uma pergunta, para a gente poder compreender melhor o verso 8.
O verso 8 ele diz assim: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. O que significa viver na luz? Aí vem as questões aqui. A letra A, permanecer na ignorância. A letra B, viver uma vida de honestidade e transparência. E aqui botou D, mas é C, seguir apenas seus próprios interesses. Quem vai responder é a nossa irmã Ednélia. O que significa, irmã Ednélia, viver na luz? Eu acredito que é a letra B, bispo. Viver uma vida de honestidade e transparência. Transparência. Viver uma vida limpa, digna. Transparente, e você não tem medo, né? Não tem nada a esconder. O que você é aqui, você é em qualquer lugar. É cristão aqui, é cristão em qualquer lugar. E uma coisa interessante que a luz ela fala é o que ela faz é revelar. Então, aonde é que tem transparência? Aonde tem a luz, mostra tudo. Por que está tudo transparente? A gente consegue ver onde tem cadeira, porque tem luz. Se apagar as luzes, agora a gente não vai conseguir ver, não vai ter essa transparência. Então viver na luz é isso, é ser íntegro, ser honesto, é ter transparência, o cristão ser transparente, ser verdadeiro. É isso mesmo, está certinho. Vamos para o verso 9? Quem está comigo no verso 9 diz amém? Vamos lá. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Aqui tem uma pergunta. Quem vai responder, a Tainara? Ou a evangelista Carmelita? Pode ser. Evangelista Carmelita. Evangelista Carmelita, o verso 9 diz assim: pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Qual é o resultado da vida na luz, de acordo com Efésios 5:9? Aí a letra A diz assim: produz obras infrutíferas, não tem efeitos visíveis. Ou letra C, produz uma grande colheita de bondade, honestidade e verdade. A letra D. Qual é a letra? D. Ó, a letra B, é só falar. Peraí, pode ir lá. Deixa eu só ler aqui. É Meu óculos está um pouco coisado. É o 9, aqui. viu? 5:9. Lê novamente aí, bicho. Ó, o verso 9 diz assim: pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Aí a pergunta é: qual é o resultado da vida na luz? Ou seja, um cristão que anda na luz, ele produz obras infrutíferas? O cristão que anda na luz, ele produz obras infrutíferas? Não. O cristão que anda na luz não tem efeito visível? Ninguém consegue ver a mudança na vida dele? Ou a letra C, produz uma grande colheita de bondade e honestidade e verdade? Verdade, peraí, bicho. Peraí, bicho, deixa eu ver aqui, bicho. É porque eu tô, esse óculos tá uma benção e eu tô tentando encontrar. Vamos lá, eu vou perguntando aqui e a senhora pode responder. Peraí. Ó, quem vive na luz é uma pessoa infrutífera? Sim ou não? Quem é um cristão que anda na luz? Ele é uma pessoa que não dá fruto? Ele dá fruto, sim. Dá fruto. Então a letra A tá descartada, certo? Letra B. A letra B. Quem anda na luz não tem efeito visível, ninguém consegue ver? Ninguém consegue ver assim nada de mudança, de bondade, de coisa boa. Claro que consegue. Consegue. Quando a pessoa vive na luz, como é que se diz? É notável. É notável. As pessoas vê na cara, né? Então- a mudança é extraordinária. Então a letra B e a letra A já foi descartada. Só sobrou a letra C. A letra C diz assim: quem vive na luz produz uma grande colheita de bondade, honestidade e verdade. É essa aí. Pronto, é essa daí. Meu óculos Tá. eu vou amanhã fazer um óculos. Fazer o óculos. Pronto, letra C. Vamos para o verso 10. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Então Paulo está dizendo que a gente tem que procurar descobrir aquilo que agrada a Deus. E quando Paulo está dizendo que a gente tem que descobrir, é porque a gente não sabe. A gente não sabe o que agrada a Deus. Então a gente tem que perguntar todo dia: meu Deus, isso aqui agrada? Você procura descobrir o que agrada a Deus. Você sabe o que agrada a Deus? O que agrada a Deus?
que é que agrada a Deus? O crente que não ora, isso agrada a Deus? O crente que não congrega, agrada a Deus? O crente que não ama o irmão? Então eu tenho que procurar descobrir o que agrada a Deus. Vamos para o verso 11? Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, traga todas essas coisas para a luz. Aqui no verso 11, Paulo adverte os crentes a não se envolverem, os meninos, vamos prestar atenção. Aqui o verso 11, ele adverte os crentes a não se envolverem em práticas pecaminosas e obscuras, mas expor a luz da verdade e viver de acordo com os padrões de retidão. Então Paulo está dizendo que a gente não deve participar das coisas sem valor. Um dia uma pessoa me chamou para ir numa festa, fazer uma oração. Só que era já no final da festa e o povo já estava tudo bêbado. Aí eu falei, qual é o valor que tem isso aí? O povo está tudo bêbado. Se eles quisessem oração, onde é que eles iam procurar o lugar para orar? A igreja. Então eles só queriam um alívio de consciência, para dizer, não, Deus também está aqui, o bispo está aqui. Aí eu orando, eu falei, não, isso é sem valor. Eu falei, não, vou estar lá na igreja, vocês vão lá na igreja que a gente vai orar. Então assim, era uma festa de comemoração de coisa deles lá, de formatura, acho que era formatura, a pessoa graduou, e aí, mas era uma coisa que eu vi que não ia ter valor. Eu falei, não. Cadê o microfone? Sim, se fosse no início, deixaram para o final. Aí deixa logo para o final, porque... Deixaram para o final. Quando eu quero fazer alguma coisa lá em casa, e às vezes tem pessoal lá de casa, é festa, não sei o que, eu falei, ó, você pode fazer suas festas, mas primeiro tem que ser a palavra. Tem que ser a palavra. Depois da palavra, e agora vocês fazem o que vocês quiserem. Não, aí tá certo. Porque Jesus tem que ser em primeiro lugar. É igual na hemodiálise. Na hemodiálise, todos os dias tem som. Todos os dias tem som. Aí, você, Carmelita não gosta, não sei o quê. Eu falei, se vocês, quando abrisse, a primeiro hino, fosse um hino de louvor ao Senhor, para mim vocês poderiam fazer a festa todinha. Eu não me incomodava com isso. Mas festa, lá já pro final, cantar um hino, para mim não tem graça. Deixaram por último, né? Por último não tem graça, igual eu disse para eles também. Dia 3, porque dia 4 é o meu aniversário, porque minha certidão é errada. Minha certidão, meu aniversário é 12 de junho, mas na certidão é 4 ou é 3 de outubro, de abril. De abril. Eu falei, tem o meu aniversário, todo aniversário que tem aqui, vocês colocam som. Só que no dia do meu aniversário, vocês vão ter que contratar uma pessoa evangélica para ser só hino, só louvor. Amém. Aí o que o psicólogo disse, Carmelita, a gente vai fazer. Aí dizendo eles que vão fazer, né? Não sei. Glória a Deus. Vamos para o verso 12. Verso 12, Paulo diz assim: pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Então, quando essas pessoas se reúnem, Paulo está dizendo até vergonhoso falar o que eles fazem não pode nem falar que é vergonhoso. Verso 13: e quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Vamos para a explicação? Quem está comigo na explicação aí? Paulo mostra que a exposição das obras das trevas revela sua verdadeira natureza e conduz a convicção e arrependimento. Ele destaca a importância da luz na revelação da verdade e na transformação da vida. Então o que Paulo está dizendo aqui? Quando é trazida para a luz, tudo na nossa vida a gente tem que trazer para quê? Para a luz da palavra de Deus. Confrontar com a luz da palavra de Deus, porque a luz vai revelar se aquilo é bom ou não. E também vai trazer o arrependimento. Vamos para o verso 14? Diz assim: porque o que é claramente revelado se torna luz. E por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Aqui a explicação do verso 14.
Paulo usa uma linguagem figurativa para destacar a transformação espiritual que ocorre quando alguém é exposto à verdade de Deus. Ele exorta os crentes a despertarem espiritualmente e permitir que Cristo os ilumine, trazendo vida e entendimento espiritual. Vamos para o verso 15. O verso 15 diz assim: portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Então Paulo está dizendo para a gente prestar atenção na nossa maneira de viver. Preste atenção na sua maneira de viver. Vamos para a explicação? Paulo encoraja os crentes a viverem com sabedoria, aproveitando cada oportunidade para viver em conformidade com a palavra de Deus. Ele destaca a importância de uma vida caracterizada pela sabedoria espiritual, em contraste com a ignorância espiritual. Verso 16: os dias em que vivemos, eles são o quê? Maus. Por isso aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Aqui o verso 16, Paulo alerta os cristãos sobre a natureza maligna dos tempos em que vivem e os exorta a aproveitar cada oportunidade para viverem de forma piedosa e sábia. Ele destaca a urgência de viverem de acordo com a vontade de Deus, em meio a um mundo corrompido pelo pecado. Vamos para o verso 17. Não ajam como pessoas sem juízo. Como é que uma pessoa sem juízo age? Ela não pensa, né? Faz as coisas sem pensar. Mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então, Paulo está dizendo: não haja como uma pessoa sem, não seja desajuizado. Aí aqui a explicação, ele fala para os crentes agirem com discernimento espiritual, buscando compreender e obedecer à vontade de Deus em todas as áreas de sua vida. Ele enfatiza a importância de viverem de acordo com os padrões de Deus, em vez de seguir os valores e práticas do mundo. O verso 18 é muito forte, e a gente prega muito sobre esse versículo. Quem vai responder? A obreira Luzicleia. Obreira Luzicleia, aqui o verso 18 diz assim: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo. Qual é a advertência de Paulo sobre a embriaguez? Em Efésios 5,18. A embriaguez leva à sabedoria? Não. A embriaguez, ela não leva à sabedoria. A embriaguez aí é que não se embriagar. Pede para que não se embriague, né? Porque a partir do momento que a pessoa está embriagada, ele não é responsável nem por si próprio. E também em Gênesis 9, fala sobre quando Noé, ele produziu o vinho e ele descobriu que ele estava nu através de quando ele bebeu, né, do vinho que se embriagou. Então, muitas das vezes... Na realidade, ele nem viu que estava nu. Ele bebeu tanto que ele ficou nu que nem viu. Perdeu a capa e ficou nu no meio do pessoal, né, que ele estava lá reunido. De tanto que ele estava embriagado, ele não se deu conta onde ele estava e como ele estava. Então, o que Paulo pede é que a gente não se embriague, porque a partir do momento que você se embriaga, você vai fazer coisas que você mesmo nem sabe que você fez. Você fica inconsciente daquilo que você está fazendo. Exato. Não se embriagar, responda aí, letra, eu botei D aí, mas é B. Verso 19. Verso 19 diz assim, quem está comigo no verso 19? Anime uns aos outros com o quê? Salmos, hino e canções espirituais. Cante de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Então Paulo está nos incentivando aqui a questão da adoração. É o culto racional que a gente faz quando a gente se reúne. A gente está nos animando, né, através de hinos, de canções espirituais. A importância do congregar aí. O verso 20 ele diz: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Então Paulo, ele nos instrui aqui a ser sempre grato. Agradeça sempre a Deus, meu irmão. Verso 21.
sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Paulo está orientando os irmãos ali em Efésios a terem respeito uns pelos outros, a obedecerem uns aos outros, porque sempre acontece disso, né? No meio onde tem gente, a pessoa, não vou obedecer, fulano está pensando que é quem? É meu pai, é minha mãe? Ele diz, não, obedeça, como você tem aí respeito por Cristo, obedeça seu irmão, naquilo que te leva para o crescimento espiritual. Então seja obediente uns aos outros na palavra. Verso 22, o verso 22 é forte. O verso 22 diz assim: esposas, agora é para as esposas, obedeça o seu marido como vocês obedecem o Senhor. Aí vamos lá, a explicação. Paulo instrui as esposas a submeterem aos seus maridos em linhagem com a ordem estabelecida com Deus. Ele destaca a responsabilidade da esposa de respeitar e de se sujeitar à liderança do marido, reconhecendo a autoridade que Deus concedeu ao esposo. Se o marido mandar a mulher se jogar no fogo, ela tem que obedecer? Não, é que... Olha o que ele diz: obedeçam como vocês obedecem a Deus. Deus não manda vocês se jogar no fogo, é ou não é? Então é como vocês obedecem a Deus, aquilo que não corrompa, aquilo que não denigra vocês. Porque tem mulher que fala, não, mas meu marido mandou eu beber junto com ele. Não, você não vai beber se ele mandar. Ele pode beber, ele pode fumar, mas você não é obrigado a beber. Se você sabe que aquilo ali vai lhe fazer mal, agora vem do marido. Aqui, Viviane. Já, volta o microfone aí. Pois é, bispo, há uma grande falta de interpretação legal para esse quesito. Bem aqui, ó. Isso é muito profundo, porque as escrituras falam dentro das leis de Deus, dentro dos mandamentos de Deus, não nos mandamentos do homem, né? Porque tem muita mulher aí que é casada com cachaceiro, os cachaceiros já sabem onde é que vai, né? Aí se você for atender as ordenanças dele, esquecer de Deus, ela está por fora. Exato. Entendeu? Ela vai perder o foco. Isso não é brincadeira. Nós temos que entender que nosso compromisso é com a palavra e a ordenança e a obediência à palavra de Deus. Se marido vier para cá com abuso, querer coisas indevidas pela qual não está nas escrituras, que não provém de Deus, cai fora. Diz não, se opõe, não vacila, não brinca com isso, porque isso pode te levar a percas. Né? Percas irreparáveis, porque as escrituras nos diz que o homem pode matar a carne, mas o espírito ele jamais tocará. Voltando nessa questão aí, a gente sabe que muitas vezes o esposo ou a esposa não é convertido, e acontece de ter os seus vícios, né, ainda não está liberto. Aí suponhamos, o marido chama a esposa para ir no aniversário, e nesse aniversário tem bebida. Não é que a esposa não vá, ela só não vai beber, mas não tem problema você acompanhar seu esposo ou sua esposa. O que você não vai é praticar as práticas que ele pratica. O que você não vai fazer é o que ele faz. Então isso não vai impedir de você, que senão daqui a pouco você vai falar, não vou lá não, que lá tem bebida, que isso, que aquilo. Não, você tem que estar lá para fazer a diferença. E as pessoas ficam constrangidas com a sua presença lá, porque você é luz no meio das trevas, amém? Pode dizer, não, você não bebe não? Fala, não, sou evangélico, sou cristão. Verdade, bispo. E outra coisa, por exemplo, a questão dos que bebem. A bebida não é problema nenhum, que ela está lá, ela está do lado de fora. O que você não pode é botar para dentro até você ficar embriagado. O problema é a embriaguez, porque quando você fica bêbado, todo mundo aqui que já bebeu já sabe desse sintoma. Quando alguém fica doidão, ele perde o domínio próprio. Perdeu o domínio próprio, não é mais você. Então, se não é mais você, então é alguma coisa que não provém de Deus. E quem é que enfraqueia as pessoas na bebida para tomar conta daquele corpo, daquela alma? É o diabo. Exatamente. Vamos então, agora... Quem não tem domínio próprio, tem diabo próprio. É simples o entendimento desse negócio. Precisa buscar libertação. Verso 23 é forte.
Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Aqui a explicação. Paulo compara a autoridade do marido sobre a esposa à autoridade de Cristo sobre a igreja. Ele destaca que o papel do marido como líder espiritual e protetor da esposa, assim como Cristo é o Salvador e cabeça da igreja. Então é importante vocês, esposas, isso faz bem para a espiritualidade de vocês, entenderem que o marido, ele é o cabeça do relacionamento. Então tem mulher, isso é comum, que quem manda é ela. Então assim, acontece, né? Muitas vezes acontece, o marido deixou, e aí a mulher manda, a mulher que decide, e a mulher precisa entender e respeitar o marido como cabeça, como líder. Só que o marido, ele não pode extrapolar, abusar da autoridade. Cristo tem autoridade sobre a igreja, só que ele não abusa da autoridade da igreja, ele protege e ama a igreja. Irmã Ednélia? Então, a área que eu participo muito, viu, bispo? Eu posso ter algumas dúvidas. O senhor sabe, meu esposo ainda não é evangélico, Sim. né? Então, em várias situações eu o acompanho. Aí acontece muitas das vezes de chegar em algum lugar, ele bebe, né? E aí eu não bebo de forma nenhuma. Aí a pessoa diz assim: não, crente bebe, só não pode embriagar. Ouço muito isso, bispo. E às vezes eu não tenho uma resposta concreta para falar. Eu não me convence, mas eu queria ouvir do Senhor. Por que muitas das vezes as pessoas falam isso? Que crente pode beber e até cita alguns exemplos. Fulano, ciclano é crente e bebe. Só não pode embriagar. Se apega nesse versículo aqui e acho que acaba cometendo certas ações, né? E aí muitas das vezes eu não tenho o que responder. É porque a gente tem que analisar a cultura da época. A cultura da época, o vinho era uma bebida normal, era uma bebida comum. Então, naquela época era normal beber vinho, porque o vinho ele faz bem para a saúde. Só que o vinho, quando ele é bebido em excesso, ele vai levar o quê? A embriaguez. Então, as pessoas, até mesmo na ceia da igreja, era vinho. Só que as pessoas não iam para participar da ceia, para tomar um cálicezinho da ceia. As pessoas iam para encher a cara. Dentro da igreja as pessoas ficavam, irmão, aquela coisa toda, bêbado, porque é da cultura deles tomar vinho. Então o que Paulo está condenando aqui é a embriaguez. Então o vinho ele é medicinal, ele serve como remédio, mas se a pessoa tomar em excesso, já vai fazer mal. Agora, qual é a nossa recomendação? Eu recomendo que a pessoa não tome. Por quê? Eu mesmo, se eu tomar um pouquinho de vinho, eu já passo mal, porque eu já me embriaguei com vinho. Então, o meu psicológico já ficou aquilo ali, eu não me sinto bem. E tem gente que não se contenta, ainda mais quem já teve problema com bebida, não se contenta só com um copinho de vinho. É como se fosse uma tentação para ela poder entrar mais e mais. Então, em relação a você acompanhar ele, isso não tem nenhum problema. Porque você tem que fazer a diferença onde ele for, tem que estar lá intercedendo por ele, pedindo a Deus para libertar ele, tem que estar com seu esposo, é seu esposo. Quando você conheceu ele, nem ele era crente, nem você era crente. Então assim, você que mudou, aí agora você vai orar para Deus trabalhar na vida dele. Então em relação a isso aí não tem problema. Por quê? O problema é se a gente se misturar com essas pessoas. Vocês veem que elas querem de todas as maneiras que você participe daquilo que elas estão participando, para validar. Então hoje na nossa cultura não é cultura da gente beber, a gente não bebe. Por exemplo, lá na Argentina é comum a cerveja. Os crentes, após o culto, tem a cantina, eles bebem cerveja, porque cerveja lá é uma bebida comum. Só que eles não bebem para se embriagar, eles bebem como cultura. Por exemplo, o refrigerante é um veneno, é ou não é? E a gente bebe. Só que vai ter gerações futuras que refrigerante vai ser pecado. Isso se Jesus não voltar antes, né? Porque é veneno. Dizer, irmão, você está bebendo veneno, isso aí vai matar você. Só que para a gente hoje, a nossa cultura é normal tomar refrigerante. Não é, para nós não tem nenhum pecado. Mas que é um veneno, faz mal para a saúde, faz mal para o corpo, mas a gente toma. Então é a cultura da época. E Paulo dizia, não se embriague. Não tem problema eles beberem, terem vinho, até porque eles a safra deles era disso, vinho, é o que mais tem lá, plantação de uva, e
eles falam, não se embriague, porque a embriaguez ia levar isso aí, a vergonha, a indecência, a imoralidade, entendeu? Mas o recomendado é não beber. O recomendado é não beber. Vamos para o verso 24. Bispo, irmã Nélia, olha, eu vou falar um negócio para você. Eles falam exatamente o que a senhora falou aí. Aí depois eles são os primeiros a apontar. Aí o que é que eu faço? Eles me intimam, eles falam assim, Jesus bebeu. Ele só sabe esse versículo. Ele não sabe outro. Parece que foi a coisa pior que Jesus fez. É a única coisa que ele, porque ele só olha para o mal, né? Então o que é que nós fazemos com isso? Quando eles vêm falar desse quesito comigo, eu sou muito direto com eles. Eu falei, meu amigo, se eu beber aqui, ó, mesmo que eu não vou ficar embriagado nem nada, mas você é o primeiro a sair propagando isso por todo quanto é lado e todos os nossos conhecidos em comum. Você vai fazer isso, então eu não vou fazer isso, para que você não venha a pecar, criatura. E outra coisa, eu não estou com vontade de beber, eu não bebo. Você entendeu? Já esculacha logo. Pronto. Vamos para o verso 24. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Sobre o coisa da irmã aí, uma vez o Espírito Santo falou comigo, assim que eu me converti, né? Eu acho que eu já até falei isso aqui. Que eu fui para a igreja, era ano novo, eu fui para a igreja, quando eu saí, os meus vizinhos, minhas vizinhas ficavam dizendo, é ano novo, vamos lá para a boate, você só vai comemorar lá, você não vai beber, você não vai dançar, só desejar feliz ano novo para a turma que está lá, que a gente saía junto. E ficaram buzinando isso no meu ouvido, né? Aí eu comecei a pensar, eu digo, depois que terminar o culto, eu vou lá, dou feliz ano novo para todo mundo e vou embora. E quando terminou o culto, eu fui até a porta da boate, vi lá brilhando, era bem aqui perto, o Yacht Club era aqui ainda. E aí, quando eu cheguei lá, que eu fiquei na esquina olhando para lá, eu ouvi direitinho o Espírito Santo dizer para mim, esses mesmos que estão dizendo para você que não tem nada, que você vai lá só dar feliz ano novo, só cumprimentar, amanhã eles vão estar dizendo, a crentinha estava lá dentro da boate ontem, disse que é crente, vai para a igreja e depois sai, vai para a boate. Então, de lá eu voltei, nunca mais eu fui tentada com isso. Hoje em dia, pode quem quiser dizer o que for, porque é verdade, vai ser os primeiros. Quando você fizer isso, você fizer o que eles quiserem, mesmo que você não se embriague, da próxima vez eles vão dizer, aí a crente está dizendo que é crente e estava lá, bebendo cerveja, bebendo vinho. Então, isso é uma maneira do diabo enredar a gente. E outra coisa, bispo, sobre os maridos crentes, né, que sabe que é cabeça da casa. E tem alguns que são assim, né? Porque ouve essa palavra aqui, aí tem uma atitude a tomar, tem alguma coisa para resolver. Mesmo que a mulher esteja certa, às vezes eles sabem que a mulher esteja certa, mas por uma questão de machismo, diz, não, eu sou o cabeça. Eu não vou pro cabeça dela não, porque senão ela vai querer mandar em mim. Eu não vou fazer, mesmo que vai quebrar a cara. Sabendo que vai quebrar a cara. Mas não vai, porque diz que a Bíblia está dizendo que o marido é o cabeça da casa, então ele tem que fazer a vontade dele, e a vontade dela não vai ser. De repente ela está até certa naquilo que ela está falando para ele, né? Nós vamos entrar na parte do marido aqui, entrou na parte da mulher, porque eles só leem até o verso 23. Vamos ler o verso 24 para não demorar muito. Diz assim: portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo o seu marido. Aqui Paulo reforça a responsabilidade da esposa de submeter ao marido em todas as áreas da vida, assim como a igreja se submete a Cristo. Ele destaca a importância da submissão voluntária e respeitosa da esposa como parte do plano de Deus para o casamento. Verso 25, olha o que Paulo está dizendo: maridos, amem a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Quem é que vai responder? Evangelista Patrícia. Qual é o papel do marido em relação à esposa? Dominar, igual a evangelista Helena estava botando aqui, amar ou ignorar a esposa? Aqui a pergunta, né? Qual o papel do marido? Está falando o papel do marido, não é o papel da esposa, né? Então, quando o marido ele passa a amar a esposa passa a respeitar ele, né? Então, há retribuição sobre isso, né? Então, como fala assim, que Cristo amou a igreja... E deu a vida. Quer dizer, Cristo amou a igreja, mas sem mácula, né? Sem
coisa santa, assim. Então, para nós amar o nosso marido, para nós respeitar, ele tem que nos amar, né? Respeitar em tudo, né? Porque assim como Cristo deu a vida pela sua igreja, então nós somos o corpo, né? A igreja é o corpo e Cristo é o que é a cabeça. Isso. Então é nesse sentido aí, é amar, letra B. Então, a esposa, a Bíblia não manda a esposa amar o marido. A Bíblia manda a esposa respeitar, honrar o marido. Agora, já o marido tem a obrigação de amar a esposa ao ponto de dar a vida por ela. Pergunto, você que é casado, você tem coragem de morrer por causa da sua esposa? O marido tem que... É igual a evangelista Patrícia falou. Aí quando o marido ama a esposa, tem o quê? Tem o respeito, tem a cumplicidade, tem a afeição, tem tudo isso. Vamos para o verso 26. Daqui a pouco Pedro responde. Vamos terminar aqui, senão fica tarde. Verso 26 diz assim: ele fez tudo isso para dedicar a igreja a Deus, levando-a com água e purificando-a com a sua palavra. A explicação: Paulo mostra que Cristo deu a vida pela igreja para purificá-la e santificá-la. Ele compara esse processo de purificação ao lavar com a água e a purificação pela palavra de Deus, enfatizando a importância da santidade e da pureza da igreja aos olhos de Deus. Verso 27, quem está comigo diz amém. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas, que é o que a evangelista falou, ou rugas ou qualquer outro defeito. Paulo descreve que o objetivo final de Cristo para a igreja, como a noiva pura e imaculada, sem mancha ou defeito. Ele enfatiza que a obra redentora de Cristo, quando Cristo morreu na cruz do Calvário ali, é preparar a igreja para ser sua noiva perfeita e radiante na eternidade. Verso 28: o homem deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Então o homem tem que cuidar de si, cuidar da saúde, senão não está nem cuidando da esposa. Então o verso 28 tem a explicação. Paulo instrui os maridos a amarem as suas esposas como amam seus próprios corpos. Ele mostra que o amor do marido pela esposa reflete pelo amor por si mesmo, enfatizando a unidade e interdependência do casamento. Verso 29: porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Você deixa o seu corpo com fome o dia todo, a semana toda? Quando você fica com fome, você fica brabo, é ou não é? Fala, rapaz, deixa eu comer aqui, senão... Então você cuida de você. Então, como você cuida de você, você tem que cuidar da sua esposa, o marido. Verso 30 diz assim: pois nós somos membros do corpo de Cristo. Está falando da igreja. Aí aqui vamos para a explicação. Paulo destaca a união espiritual entre Cristo e o seu povo, comparando a relação entre marido e esposa, a relação entre Cristo e a igreja. Ele mostra que os crentes são membros do corpo de Cristo e, portanto, devem refletir seu caráter e seus relacionamentos matrimoniais. Verso 31: como dizem as Escrituras Sagradas, por isso que o homem deixará o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornarão uma só pessoa. E eu lembro que a gente falou aqui sobre se tornar uma só pessoa, está falando na unidade. Então não é que os dois vai se tornar um, não, uma na unidade, de estar unido e de acordo. Por isso que o marido e a mulher precisam estar sempre de acordo, em unidade, para se tornarem um. Verso 32: há uma verdade imensa revelada nessa passagem. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Paulo interpreta a passagem das Escrituras sobre o casamento como uma representação do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Ele mostra que o casamento é um reflexo do amor e da união entre Cristo e o seu povo, destacando a natureza sagrada e significativa do casamento. O verso 33, para a gente finalizar. Quem vai responder? Bernardo. Bernardo, o que diz o verso 33? Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Qual é o papel da esposa em relação ao marido? Respeitar, letra A. Letra B, brigar.
Ou letra C, desobedecer? O papel da esposa, respeitar. Letra A. Letra A. Então, a esposa tem que respeitar e honrar. A Bíblia não manda a esposa amar, mas o marido já tem que amar a esposa. E tem mulher que dá a vida pelo marido, né, pastor? Faz tudo e o marido não dá a vida por ela. Não, você vai respeitar. E o amor ele é uma estrada de mão dupla. Então, quando o marido ele ama a sua esposa, como Cristo nos ama. Por que a gente ama a Deus? Porque Ele nos amou. Então, quando o marido ama a sua esposa, automaticamente a sua esposa vai amar a Ele, vai respeitar a Ele. Tá, o obreiro Pedro vai fazer a consideração aqui que ele quer falar. Aqui é o obreiro Pedro, ó. Bispo, as escrituras é bem claras em relação a esse movimento. Se somos duas pessoas, a coisa é simples demais de ser entendida, mas é em unidade, nos mesmos objetivos. Tem marido que disputa com mulher, tem mulher que disputa com o marido. Meu irmão, a palavra de Deus é bem clara: poderá dois andar juntos se não tiver de acordo, vai dar problema, vai dar atraso, às vezes tem marido também que, porque a mulher ganha mais do que ele fica inferior, sente inferiorizado. Ô criatura, sem entendimento, levante as mãos para o céu, agradeça a Deus. Deus, obrigado pela minha esposa ganhar mais do que eu. Mas a partir do momento que a mulher, por conta desse salário mais alto, quer mandar no marido, quer ser a Jezebel, opa, amor, eu te amo, mas não dou conta desse negócio não. Tem que ser claro, gente, para de mentira. Não dá. Se rolar uma treta entre o marido e a mulher, que de vez em quando rola, porque é ser humano, somos pecadores, não tem jeito, né? Por conta de algumas coisas, às vezes até de momento. Aí um tá tranquilo e o outro tá mais light. Aí o outro fala assim: amor, eu te amo, mas eu não dou conta desse negócio não. Seja autêntico, seja sincero, alerta, exorta com mansidão, com leveza, não com gritaria, porque a gritaria, a resposta branda desvia o furor, a fúria. Tá tudo escrito, é coisa bem simples, entendeu? E outra coisa, esse negócio de casou, acabou, gente. Não temos mais que buscar esse tipo de situação em lugar nenhum, em circunstância nenhuma, em lugar nenhum que você possa imaginar. Entendeu? Eu tenho a minha esposa aqui, ó. Eu amo a minha esposa, eu não tenho mais coisa de falar não. Mas de vez em quando rola umas tretas, né? Acabou? Mas não faça isso mais não. Eu falo. Amém. Por quê? Pra gente fortalecer, porque senão a gente não aguenta o tranco. Isso. Se não for uma parceria. Ó, bispo, outra coisa que as mulheres do mundo não entendem quando fala sobre sobre submissão. Que a mulher crente, lá onde eu estava lá em Brasília, que morava um bocado de gente perto de mim, elas ficavam falando assim: eu não vou, onde é que eu vou colocar comida para homem? Mas rapaz, ele não sabe onde é a panela não, ele não sabe onde é o fogão não. E aí geralmente quando a gente fazia assim alguma coisa em conjunto lá, todo mundo junto, né? Aí eu ia colocar comida para Pedro e elas ficavam me criticando. Você vai colocar comida para Pedro, não sei o que. Eu digo: vou, ué. Por que não? Ele é meu marido. Pois o meu, se ele quiser comer, ele que vai colocar para ele, eu que não vou com isso. Aí uma falava lá: porque ela é submissa. Eu digo: vocês estão muito enganadas. A submissão, quando você é amada, quando você é respeitada, aquilo ali você faz com prazer. Você nem pensa igual elas. Elas, se foram colocar uma comida para o marido, fazer alguma coisa para ele, um chá, uma coisa, é como se fosse na taca. Assim elas pensam que a gente vai como se a gente estivesse indo na taca, estivesse indo na marra. Não, mas é algo tão natural que dá prazer fazer. A gente faz com prazer. Vamos entender o que é a palavra submissão. Submarino é algo que está debaixo da água. Toda vez que você vê sub, está aprofundado, está mergulhado naquilo. Submissão é alguém que está dentro de uma missão. Qual é a missão da mulher no casamento? Honrar, respeitar. Então a submissão é isso. É eu estar dentro de uma missão que é respeitar e honrar. No caso a mulher, né? Honrar. Exatamente. O marido é amar. Então a minha irmã, que é até crente, ela não faz nada disso para o marido dela, porque as colegas dela dizem que não. Que isso aí é besteira, que isso aí é coisa de antigamente. É porque sua irmã ainda é uma Amélia. Fala-me assim: sua irmã é uma Amélia.
E aí você vai fazer igual ela. Eu digo, pois então, vamos ver. Se você vai obedecer a palavra de Deus, ou se você vai obedecer as suas amigas. Pois é. Vamos orar? Fica de pé, querido. Todos entenderam? É muito forte, Efésios 5. Chegar em casa, você vai ler para o seu marido, você vai dizer, ó, tem que amar como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a vida. E a mulher se submeter, se honrar o esposo. E honrar, muitas vezes, é palavras. A mulher que chama o marido de burro, de tonto, ela está honrando? Isso é uma desonra. Se a mulher falar mal do marido, né? Você vai na casa de sua sogra, sempre tem isso, né? Casa de família. Aí sua sogra desce o cacete no seu marido e você junta para falar mal dele. Você tá desonrando a ele. Você vai dizer, não, minha sogra, esse homem... Não, minha sogra, graças a Deus ele é um homem bom, ele é um homem maravilhoso. Porque sempre vai ter gente para falar mal das pessoas. E a esposa tem que respeitar o marido, falando bem dele, honrando a ele. Pode ter defeito, pode ser o que for, mas é o seu esposo e o marido tem que amar a sua esposa. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, revelada aos nossos corações. Senhor, nós oramos, Pai, para que nenhum comentário, meu Pai, ó Deus, assunto de imoralidade sexual venha, ó Deus, ser assunto de conversa no nosso meio, Pai. Deus, que possamos viver de acordo à luz, ó Deus, mostrando a transparência da tua palavra, meu Pai. Ó Deus, que esse estudo de Efésios, meu Pai, como diz na tua palavra, que a gente não venha se embriagar, ó Deus, mas que venhamos nos encher do Espírito Santo, que venhamos ser cheios do teu Espírito, que não haja em nós cobiça, que não haja em nós, meu Pai, nenhum pecado de imoralidade sexual. Deus, ensina, ó Deus, as esposas a honrarem, a respeitarem os seus maridos, a honrarem a eles, e ensina a nós maridos, meu Pai, a amar as nossas esposas, assim como o Senhor amou a tua igreja, Pai. Abençoa cada casamento que aqui está. Eu oro pelos maridos, pelas esposas que ainda não se converteram, que o Senhor possa converter, ó Deus, cada um deles. Tende misericórdia, tende compaixão deles, meu Pai, liberta eles do engano, da cegueira espiritual, ó Deus, e que o casamento dos teus filhos seja um casamento abençoado, de amor, respeito, cumplicidade. Pai, nós apresentamos também o Sara Mulheres, que vai acontecer sexta, sábado e domingo. Ó Deus, abençoa cada uma das pregadoras, ó Deus, que haja um mover do teu Espírito no nosso meio nesses 3 dias, Pai, que possamos ser impactados pela tua glória. É o que nós oramos, pedimos que seja assim. Leva o teu povo para casa, guardado e protegido em nome do Senhor. Amém. Quem não pegou a camisa do Sara Mulheres, pegar comigo, queridos. Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. A folha do estudo você pode levar, só o lápis da igreja que você pode deixar aí.